exemplo, eu falei para vocês do caminho que existia todas as escolas tinham um percurso para as crianças. E a ideia era que trechos desses percursos fossem com pisos diferentes. Então, piso de pedrinha, piso de areia, piso de terra, enfim. Que era para trabalhar a sensibilidade do tato das crianças. É um ajuste fino, né? E eu tive uma experiência de 1 ano no SEDEC. Eu trabalhei na gestão da Luiza Erundina. Eu trabalhei, na verdade foi 1 ano e meio. Eu trabalhei 2 anos e meio na Secretaria de Habitação, na Superintendência de Habitação, organizando um programa de mutirão que era o FUNAPS comunitário. E daí depois, algumas divergências no encaminhamento do programa, eu acabei saindo da Secretaria de Habitação. E daí a Mayumi me convidou para ir lá para o SEDEC, que era a fábrica de argamas armadas da prefeitura. O SEDEC produzia uma linha de pré-fabricados que podiam ser aplicados para construir edificações e podiam ser aplicados em obras de canalização de córregos. A grande vantagem da pré-fabricação, da construção industrializada, o que é? Que você consegue controlar cronograma e você consegue controlar custo. E se de fato essa for a sua intenção, na época era essa a intenção da equipe, era essa a intenção da diretoria da INURB, da própria gestão da Prefeitura Luiza Erundina, é abrir esses números, ter esses números transparentes, né? Tem custos aqui da época, né? Na gestão do Jânio Quadros, né? Que foi o prefeito que antecedeu a Mayumi, o custo que se pagava, né? Em valores daquela época era $709 por metro quadrado, tá? Inclusive para facilitar em dólar. E nós conseguimos produzir praticamente pela metade, $380 por metro quadrado. O SEDEC, ele tinha uma filosofia que era muito interessante e que a gente não enxerga em organizações de outras fábricas, né? Por exemplo, a gente trabalhava na montagem com uma cooperativa de trabalhadores, mas existia uma preocupação de qualificar o trabalhador em todos os momentos. E assim, não precisa ser um operário que venha já com aquela qualificação da mão de obra convencional, mas precisa ser um operário que tenha perfil para que ele desenvolva essas habilidades, para que ele se especialize naquilo que ele vai fazer dentro da linha de produção, né? E diferente do que? Daquilo que seria, né, a construção civil convencional, que funciona na base da coerção. Assim, uma preocupação também do ponto de vista, né, da ergonomia e da saúde do trabalhador, né? Então, com o tempo nós fomos criando uma série de equipamentos, dispositivos dentro da fábrica para que o trabalhador pudesse trabalhar de uma maneira mais cômoda, não é? Embora assim, desde o início, o pressuposto, jamais, né, vamos dizer, o homem vai ser usado para tarefas com energia concentrada, ou seja, um homem, né, um ser humano não é uma máquina, não é um burro de carga que pode ficar carregando peso, né, dia após dia e daqui a pouco ter um problema de saúde, né? Mayumi Souza Lima, que era diretora da fábrica, tinha isso como um ponto de honra. Assim. A fábrica se distinguia com esse olhar humanista em várias questões. Então, por exemplo, os símbolos, a gente tinha uma equipe que, ao montar uma escola em algum lugar, a equipe visitava a região e procurava descobrir uma identidade que pudesse ser transferida para o nome da escola, né? As escolas tinham como base do sistema da escola o projeto das escolas transitórias de Abadiana, do arquiteto Lelé, né, Figueiras Lima. Mas esses projetos eram trabalhados no departamento de projeto de acordo com o sítio que a gente fosse construir a escola. O nosso modelo aqui, embora baseado no modelo do Lelé, ele foi adequado à realidade que nós tínhamos aqui. As nossas escolas, por exemplo, não eram escolas que podiam ser abertas como eram as escolas de Salvador. Então nós desenvolvemos aqui um modelo que primeiro é voltado para um pátio interno, né?
Segundo, ele tinha menos aberturas, não tinha toda aquela abertura, né, que havia em Salvador, que praticamente uma lateral inteira da sala de aula se abria para o exterior, né, mas nós tínhamos ventilação, tínhamos proteção, né, com relação à radiação térmica, então levando em conta a questão do conforto, né. Então a Mayumi, ela não só teve um papel assim, fundamental, porque nós podíamos dominar a tecnologia, mas ela tinha muito claro a questão do projeto do ponto de vista da educação. Mas foi um avanço importante. Quando se discutia a instalação de uma nova escola, se discutia junto com a Secretaria de Educação propostas que o espaço pudesse contemplar, ou que o espaço pudesse sugerir para o trabalho de educação, né? Quando a gente desenha a escola, a gente tem que entender que o que a gente está desenhando, na verdade, é o entorno, é a relação da escola com o entorno. E é bacana a gente pensar nos edifícios dessa maneira, nos edifícios públicos dessa maneira. Quer dizer, a hora que você propõe essa permeabilidade que ela propunha, na verdade era um desenho de comportamento social, né? Era um desenho de como a gente achava que, para onde a sociedade podia evoluir, né? Ela faz muita falta, esse pensamento faz muita falta.